Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do Aventuras na Leitura, eu sou a Kelly. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as primeiras leituras que eu fiz em 2019. Bom, 2019 começou com tudo, então eu vou mostrar pra vocês as leituras que eu fiz em janeiro e em fevereiro. Em janeiro eu consegui ler 6 livros e em fevereiro eu li 3 completos e 1 incompleto. Ou seja, eu não terminei. Bom, vamos para a minha primeira leitura de 2019, né? A primeira leitura que eu fiz em 2019 foi um livro da tag de 2016 ou 17, eu acho, que foi o Ainda Estou Aqui, do Marcelo Rubens Paiva. Esse livro aqui foi o primeiro do projeto Ditadura Nunca Mais, que eu apresentei lá no blog. Então, caso vocês queiram conhecer um pouco mais sobre o projeto, eu vou deixar linkado aqui embaixo. A cada mês eu vou ler um livro relacionado à ditadura civil-militar do Brasil. E o Ainda Estou Aqui foi a primeira leitura. Com certeza já entrará para a lista de uma das melhores leituras do ano. Foi um livro que mexeu muito comigo, me emocionou muito, me fez refletir demais. Inclusive tem resenha dele lá no blog, vou deixar linkado aqui também. Nesse livro quem nos conta a história é o próprio autor, é o próprio Marcelo Rubens Paiva, que vai contar, que vai narrar, que vai lembrar da vida de seu pai e de sua mãe, Eunice Paiva. Eunice Paiva inclusive nos deixou em dezembro de 2018 e foi uma mulher assim que batalhou muito, foi um exemplo de mulher guerreira e que ultrapassou barreiras para cuidar de seu marido e de seus filhos enquanto ela pôde. E então o Marcelo Rubens Paiva, que ele vai falar muito de seu pai, que foi um político, foi deputado no período da ditadura e ele foi torturado e assassinado, né? Então ele era muito perseguido e até que ele foi assassinado. Só que a gente acompanha aqui os relatos do sumiço dele. Na verdade, ele sumiu, ele não foi dado como morto pelos militares. Ele só foi realmente dado como morto no governo FHC, quando o Fernando Henrique Cardoso, quando nesse governo foi instituída uma lei que assegurava aí a morte, né, dos torturados e assassinados nesse duro período aí do Brasil. E então, assim, muitas questões burocráticas a família não pôde resolver porque não tinha um laudo constatando a morte do Rubens Paiva. Aqui a gente descobre muita coisa, inclusive também sobre a luta dos estudantes universitários nesse período. Mas o Ainda Estou Aqui, ele vai girar em torno, é claro, dessas histórias no período da ditadura militar, mas tem como foco aqui a mãe do Marcelo Rubens Paiva, que é a dona Eunice Paiva, né? Então, a dona Eunice Paiva, como eu disse, ela foi uma mulher muito guerreira, porque logo que o marido sumiu, ela teve que criar os 5 filhos sozinhas e cuidar deles sozinha. Além de passar por momentos bem conturbados, como ter sido levada pelos militares para interrogatório, né? E então a gente passa a conhecer isso tudo no decorrer dos relatos aí do Marcelo Rubens Paiva. Então, depois dessa tanta luta da Eunice Paiva, o Marcelo Rubens Paiva traz aqui o período em que a mãe é diagnosticada com Alzheimer. E que foi um período muito difícil para a família e principalmente para o Marcelo Rubens Paiva. É óbvio que para a mãe também passar por essa situação, mas para a família, né, que é quem cuida. A partir desse ambiente aí, desse cenário da mãe com Alzheimer, que ele vai rememorando todos os momentos da família durante o período da ditadura. É um livro que eu indico fortemente para você que quer saber mais sobre esse período, que quer conhecer relatos verídicos sobre. Então fica aqui minha indicação. Se queiram saber mais sobre o livro, é só dar uma passadinha lá no blog, vou deixar o link aqui embaixo. Em janeiro eu tive a alegria de concluir A Caverna Cristalina, o volume 3, que é o último volume, que é o Capturados no Tempo. A Caverna Cristalina é de autoria da Cristiane de Marville, que é super parceira aqui do canal. Eu estou lendo o último livro da Cristiane de Marville já publicado. Porque com certeza ela vai escrever mais, inclusive o Até Quando, o volume 2, porque eu falei pra ela que eu estou aguardando muito. Tem resenha também de todos os livros dela aqui no canal. E provavelmente quando eu estiver lançando esse vídeo eu já vou ter concluído o último, que é o A Vida Como Ela É. Então, de repente, tem até resenha aqui no canal e eu deixo pra vocês linkado em algum lugar. Então, aqui a gente tem o desfecho da saga de mistérios e aventuras
do professor Samuel com os seus alunos, seus companheiros aí, na Chapada Diamantina, né, onde eles exploraram a Caverna Cristalina, né, a Morada do Altíssimo, onde era um lugar que abria portais para universos paralelos, né? No caso, ali eles visitavam muito o passado. E eu achei a história incrível, bem diferente de tudo que eu já li. E como eu disse nos vídeos das resenhas, inclusive na resenha desse livro aqui, porque tem resenha aqui no canal desse livro, vou deixar nos cards e na descrição, para vocês saberem mais sobre a história, né? Mas como eu disse, a autora Christiane de Neuville, ela foi atrás de teses e pesquisas sobre esses portais dimensionais na Chapada Diamantina. Então, acho que isso ajuda a enriquecer mais a obra. Além de, ela sempre traz questões bem espirituais nos livros dela. E eu acho isso muito incrível, porque você acaba refletindo muito sobre a sua conexão com o universo, sabe? E todo o livro dela, inclusive a trilogia da Caverna Cristalina, que é um livro ficcional, né? Você encontra questões que mexem, assim, com o seu eu, sabe? Com o seu interior. E eu acho isso muito bacana. A Christiane de Neuville, ela é psicóloga. Então, isso ajuda bastante a gente a entender aí esses momentos de reflexões nos livros dela. Então, como eu sempre falo, fica a minha super indicação da trilogia inteira da Caverna Cristalina, porque vale super a pena adquirir e ler e se aventurar aí na Chapada Diamantina. Outro livraço que eu li em janeiro, que com certeza também vai estar lá no final do ano, na lista das melhores leituras do ano, é O Conto da Aia, da Margaret Atwood. É uma distopia que trata a questão da mulher numa sociedade bem diferente, devastada pela radiação e por guerras bem frequentes, né, onde as mulheres dos Estados Unidos ficaram inférteis. E nessa sociedade eles contam com as aias, que são essas mulheres como a da capa, para uma função principal, que é procriar. Então as aias tinham a função de engravidar dos maridos dessas mulheres e dar à família filhos. A gente sofre muito ao ler essa história, mas é um sofrimento reflexivo, não sei se vocês me entendem. Ao mesmo tempo que você sente muito, sente real o que as aias passam nesse livro, você ao mesmo tempo reflete sobre muitas coisas que acontecem aqui, numa história ficcional, numa história distópica, que pode estar acontecendo atualmente. Onde os homens tratam as mulheres como submissas, como objetos. E é um livro que mexe muito com o leitor. E você vê aqui que quando as aias não cumprem o papel delas, né, que elas estão ali para fazer, elas têm o mesmo destino de um criminoso, por exemplo. Elas são fuziladas e são expostas no famoso muro que tem naquele lugar, né, onde eles ficam, onde eles expõem as pessoas que cometeram pecados. E, assim, é um livro, é uma história bem forte. Eu ainda não trouxe resenha dele pra vocês, mas eu pretendo, talvez aqui ou no blog, eu só preciso me organizar direitinho, mas já fica, assim, minha super indicação de leitura. Outra leitura que eu fiz em janeiro foi Anjos em Minha Vida, da Lorna Birney. Acho que é isso. E uma amiga da faculdade me emprestou. Muito obrigada, Lana, inclusive. Ela falou muito comigo sobre esse livro, que é um livro que ela se identifica demais. Então ela me emprestou porque ela acreditava que eu iria gostar, e ela acertou em cheio, porque realmente eu adorei. É um livro autobiográfico, tá? Então a própria Lorna conta a sua história. Ela foi uma menina que passou, uma menina mulher, que passou por muitas dificuldades, por bullying na escola, e ela sempre contava com os anjos. Então os anjos revelaram muitas coisas para ela. E além dos anjos revelarem muitos fatos da vida dela para ela, eles eram verdadeiros amigos, verdadeiros apoios, verdadeiros protetores. E é um livro muito bonito, muito profundo para quem gosta de leituras mais espirituais, sabe? A sua conexão com o universo, com Deus, com os anjos. Fica a minha indicação de leitura, porque é algo muito diferente também do que eu estava acostumada a ler. E eu tirei janeiro, vocês viram, para ler livros bem diferentes, né? Então, tá aqui, esse livro é da editora Sextante. Para o desafio Aventuras na Leitura 2019, o livro de janeiro era para ler um livro de não ficção escrito por uma mulher. A princípio
princípio eu leria Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola. Porém, é um livro que muito extenso, não conseguiria ler em janeiro, então eu iniciei a leitura e vou ler nos demais meses do ano. Mas como eu viajei, eu queria ler um livrinho bem rápido, eu separei um outro livro para essa categoria, que foi o Feminismos, Identidades e Comparativismos, vertentes nas literaturas de língua inglesa, organizado pela Maria Aparecida Andrade Salgueiro. Então a gente tem aqui diversas mulheres que escreveram sobre a literatura e sobre a mulher na literatura. A gente tem artigos, né, capítulos, traduzindo literatura da diáspora africana, o gênero da reprodução e a reprodução do gênero, o Brasil sob a ótica da literatura anglófona dos 800, que foi um dos que eu mais gostei de conhecer. É um livro bem teórico, principalmente para quem curte literatura e feminismo, enfim. É um livro bem interessante, que já fica minha indicação caso você queira se aprofundar na teoria desse gênero. E eu li 2 e-books em janeiro. O primeiro foi a HQ da Sabrina, tá disponível no Kindle Unlimited. Caso você queira assinar o Kindle Unlimited, e você pode assinar e ter um mês de graça. Então vou deixar o link aqui embaixo pra você saber mais. E vamos lá então, a HQ de Sabrina foi muito interessante, porque Sabrina teve a sua série agora na Netflix, que é O Mundo Sombrio de Sabrina, que pra mim é favoritaça já. E eu acompanhava não é as aventuras de Sabrina. Sabrina Aprendiz de Feiticeira, quando dava na Record, eu acho, há muitos e muitos anos atrás. Era o meu seriado favorito da época. Na real, assim, eu sempre gostei de histórias de bruxas, e a história de Sabrina é bem diferente. Então, a Sabrina Aprendiz de Feiticeira de muitos anos atrás, da década de 90, eu acho, ou do início dos anos 2000, não lembro agora, não era igual o Mundo Sombrio de Sabrina que a gente tem agora, né? Que é mais terrorzinho, é mais, assim, sombrio, né? E essa HQ, ela traz esse lado mais sombrio. Então a gente tem a história da Sabrina, que é essa menina metade bruxa, metade humana, onde seu pai era bruxo e sua mãe não. A gente tem o famoso Salem, que é o gato, que na HQ ele fala, diferente do seriado da Netflix, que ele não fala. E, enfim, então vai contando a história que a gente realmente vê no seriado. Eu só li a primeira, eu preciso ler o restante. Então, a primeira é basicamente um resumo do que conta os primeiros episódios do seriado da Netflix. Mas vale super a pena conhecer se você é fã de Sabrina, se você gosta de histórias de bruxas, fica a minha dica. E o segundo e-book que eu li foi O Estrangeiro, do Camus. É um livro que também me fez sair da minha zona de conforto, mas o motivo é que eu falei que janeiro foi um mês para ler livros diferentes. Não esperava ler O Estrangeiro tão cedo, mas estava disponível no Kindle Unlimited e eu falei, vai ser agora. E confesso que me surpreendeu muito. É um livro que puxa bastante pro lado filosófico e que me fez pesquisar, inclusive, alguns estudos sobre a obra. Vai trazer bem muito do que é o protagonista do Estrangeiro. Eu quero fazer uma resenha sobre ele lá no blog e eu destaquei vários trechos no Kindle, então aguardem aí que a gente vai conversar um pouco sobre as teorias que eu já li, as reflexões filosóficas sobre ele lá no Aventuras na Leitura, no WordPress. E agora as leituras de fevereiro. Bom, gente, em fevereiro eu vou começar falando do e-book. Eu li o Marina, do Zafón. Pra quem me acompanha aqui sabe que o Zafón é um dos meus escritores favoritos da vida. E faltava Marina pra terminar aí de ler todos os livros dele, mas ainda falta eu concluir o último volume da série dos Cemitérios Livros Esquecidos. Porém, dos demais, eu finalizei então aí todos os livros publicados pelo Zafón. E eu confesso que eu estava com muito medo de não gostar, porque muita gente que eu conheço não curtiu Marina. Confesso que o começo do livro eu fiquei meio assim, será que vai ser legal? Sem muitas emoções no começo. Inclusive, o Zafón fez aí uma pegadinha nesse livro, porque eu pensava que Marina seria uma pessoa que não foi. Não vou contar, senão vou dar spoiler, eu vou estragar a surpresa. Mas quando eu comecei, por já achar que conhecia muito do Zafón, da escrita, do estilo dos personagens, eu imaginei Marina de uma forma. Mas Zafón me surpreendeu e falou indiretamente para mim, Kelly, você realmente não me conhece, eu posso te surpreender muito. E ele me surpreendeu. É isso que eu mais gosto no autor.
ele consegue surpreender a gente sempre. Sempre você acha que você sabe o que vai acontecer, mas não é nada do que você está pensando. Então eu li Marina. Marina me lembrou muito alguns aspectos do... aquele livro... Gente, calma aí. Lembrei. Marina me lembrou muito o Orfanato da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares em alguns momentos. Talvez, eu não sei se o autor desse livro se inspirou em Marina para escrever. Talvez. Porque muitas partes me lembraram. Marina conta com a ajuda de seu novo melhor amigo para desvendar alguns mistérios de uma região ali da Barcelona. E como todos os livros da Zafón, né, se passam em Barcelona. E eles descobrem que um personagem, Mikhail, escondia segredos muito sombrios. E o livro todo é bem... Na verdade, tem bem essa áurea sombria que o Zafón gosta de inserir nas histórias dele. Não vou falar muito aqui para esse vídeo não ficar longo. Tem resenha lá no blog com as minhas impressões, falando um pouquinho sobre a obra, sem spoiler. É só dar uma conferida, o link está aqui na descrição. Outro livro que eu não sei se a resenha estará já disponível quando eu publicar esse vídeo, eu concluí em fevereiro, Primavera no Espelho Partido, do Mário Benedetti. Esse livro vai tratar sobre a ditadura uruguaia e traz relatos sobre a ditadura uruguaia, que vai contar a história de uma família, e o livro tem essa característica bacana da narrativa ser dividida de várias formas. Tem a forma do olhar do outro, tem a forma do olhar do prisioneiro, tem a forma do exílio, tem a forma, o parecer da família e dos conhecidos, enfim. Eu gostei muito da forma com que esse livro foi estruturado. Então, a gente tem aí diversas vozes que contam a história pra gente dessa família, inclusive do próprio autor, que também viveu exilado no período da ditadura do Uruguai. O livro também me emocionou bastante e vocês podem conferir um pouco mais sobre ele, sobre o que se trata, sobre alguns trechos lá no blog. Resenha também estará aqui na descrição. Por fim, em fevereiro, eu li O Morrer-me, do José Luiz Peixoto. Já tem resenha desse livro lá no blog, vou deixar linkado aqui na descrição também. Eu ganhei O Morrer-me de uma inscrita aqui do canal, da Ana Paula, e ela acertou em cheio em me dar esse livro, que estava na minha lista de desejados já há muito tempo. E eu confesso que eu me identifiquei muito com a escrita e com a história. Na verdade, é um livro mais de memórias do que uma história propriamente dita. O José Luiz Peixoto perdeu o pai, e esse livro vai contar um pouco dos sentimentos dele em relação a essa perda. Vai contar um pouco do luto, vai contar um pouco do amor que ele tinha pelo pai. Sempre trazendo à tona as lembranças carinhosas que ele tinha do pai. E é um livro bem curtinho, né? E assim, que você lê em uma tarde e que emociona demais. Então, mexeu muito comigo, me emocionou muito. E fica a minha indicação para quem quer conhecer uma escrita poética, uma escrita única, como é a escrita do José Luiz Peixoto. E o livro que eu mencionei que eu não consegui concluir foi o livro do Projeto Ditadura Nunca Mais, de fevereiro, que é o As Meninas, da Lígia Fagundes Telles. O único motivo que eu não consegui concluir foi esse aqui. Deixa eu mostrar o início para não ter spoiler. A fonte, a diagramação. Gente, sente essa página aqui, de letras miúdas, sem parágrafo. Pois a história em si é muito interessante, é incrível. A Lígia Fagundes Telles, né, gente? Porém, a diagramação do livro foi falha e eu não consegui ler. Assim, eu simplesmente quis abandonar porque não rolou. E a gente sempre bate na tecla, né? Gente, quando a diagramação é ruim, quando a fonte é pequena, a gente perde muitas vezes o interesse, por mais que o livro seja bom. E aconteceu comigo. Então, o que eu estou querendo? Ou ver se na biblioteca da faculdade tem agora, quando eu voltar do carnaval. Caso não, eu vou comprar o e-book. Vou adquirir o e-book mesmo. Vou ter que ler no Kindle, né? Gente, infelizmente não dá. É um livro de sebo, né? Comprei num sebo aqui do Rio de Janeiro. E na hora eu nem me atentei, eu simplesmente vi o título, me animei e peguei. Então, infelizmente, não conseguirei continuar nessa edição. E é isso, como vocês viram, 2019 já começou com o pé direito, só com leituras maravilhosas. Não esqueçam de se inscrever no canal, de me acompanhar nas redes sociais. A gente se vê em um próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!